Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Temos estudado aqui sobre a vida de Abraão. Desde o capítulo 12, nós temos passado por uma série que intitulamos Nos Passos de Abraão. Vamos reler do versículo 1 até o versículo 19. Nós lemos esse texto domingo passado. Vamos reler ele a partir do versículo 1. Gênesis 22, versículo 1, diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar. Soberano Deus, nosso querido Pai, nós confiamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor pode fazer todas as coisas, inclusive o Senhor tem o poder de reverter todo o mal presente nesse mundo em bem. O Senhor tem o poder de transformar as adversidades das nossas vidas em momentos de bonança. Não somente o Senhor tem poder, mas o Senhor é bom. É o Senhor quem tem cuidado das nossas vidas como teus filhos, e mesmo os momentos de adversidades, nós cremos, têm sido trazidos pelo Senhor para nos conformar à imagem de Cristo, para o nosso bem. Santo Deus, nos ajuda a nós, o teu povo, que confessamos fé em Ti, a termos a atitude correta diante dos momentos difíceis,
quando sentimos as dores, quando sentimos o pesar em nosso coração por causa das situações difíceis, que nós possamos perceber o Senhor em nossas provações. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém. Deus prova o seu servo ao máximo. Hoje nós teremos a segunda parte deste episódio que iniciamos na semana passada. E na primeira parte desse episódio de a vida de Abraão, Deus prova o seu servo ao máximo. Nós vimos este servo do Senhor encarando a maior de todas as provações, que para ele até o momento seria a maior de todas as provações. Viajar com seu único filho durante 3 dias para então o sacrificar. Era a orientação que Deus tinha dado no versículo 2. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essa ordem de Deus, Deus não tinha dito para Abraão que era uma provação, essa é uma informação passada para nós, leitor. Para Abraão era uma ordem, e essa ordem se tornou uma provação que testou o caráter e a fé de Abraão ao máximo. E eu quero que nós lembremos, irmãos, que na nossa jornada da fé, seguindo nos passos de Abraão, nós também seremos provados ao máximo. Não há nenhum cristão, nenhum filho de Abraão pela fé, que não irá passar por provações. A nossa fé e o nosso caráter também passarão pelo fogo da provação, a não ser que, assim que cremos, morremos, partimos para a glória. Se isso não acontecer, se vamos passar dias aqui, iremos passar pelo fogo da provação, todos nós seremos testados. As provações, embora sejam coisas ruins de se passar, porque vai ser sofrimento, nós vamos sentir dor, mas as provações têm o santo propósito, digamos assim, de nos espremer, de nos apertar, para extrair a essência do nosso caráter e a essência da nossa fé. Por exemplo, quando Jó foi espremido por provações, o que saiu do seu coração foi: bendito seja o nome do Senhor. O que as pequenas ou as grandes provações irão arrancar do nosso coração? O que as pequenas ou as grandes provações irão revelar acerca do nosso caráter? Um dos montes em Israel é o famoso Monte das Oliveiras, e esse nome, Monte das Oliveiras, é pela simples razão de que ali há muitas oliveiras. E nesse período agora, desses 2 meses, outubro e novembro, é quando geralmente se faz a colheita das olivas, das azeitonas ali em Israel e na região da Palestina. Na viagem que alguns irmãos tiveram a oportunidade de fazer lá, podemos conhecer o processo como no passado era feito com essas azeitonas para extrair o óleo delas, o óleo dessas olivas. Na primeira parte do processo, essas olivas são colocadas lá num instrumento, num espaço que tem para então se passar uma pedra, que seria a pedra de moinho. Essa pedra iria passar por cima dessas azeitonas para quebrá-las, elas seriam moídas, e aí no final que se tem um bagaço dessas olivas. Esses bagaços, num segundo processo, são colocados dentro de umas cestas, para de novo serem espremidas, serem prensadas outras vezes, para que então se possa, depois delas serem prensadas várias vezes, então se extrair daí a essência da oliva, que é o seu óleo. E as provações, nós podemos enxergá-las como pedras de moinho que nos quebram, como prensas que nos apertam e extraem de nós a essência do nosso caráter, a essência da nossa fé. E ao longo da nossa vida cristã, seremos quebrados várias vezes, prensados muitas vezes e de muitas maneiras. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes. Ele não diz simplesmente por provações, mas por várias
provações. Passamos por várias provações no sentido de passarmos por várias em quantidade e em intensidade. As provações serão diversas, serão de vários graus, seremos experimentados em todo tipo de provação. E aqui em Gênesis estamos vendo o exemplo de Abraão, um senhor de idade, uma idade bem avançada, está na sua velhice, e aqui ele está encarando a maior de todas as provações que até então ele tinha passado. Ele está sendo prensado no teste de sacrificar o seu único filho, o filho da promessa e, com certeza, o seu filho muito amado. Por isso que Deus várias vezes vai dizer no início, o filho que você ama, Deus vai repetir isso durante o texto. E ao passar por essa provação, o que vai ser extraído aí do coração, do caráter de Abraão? Na semana passada foi exatamente isso que nós vimos. Nós vimos que esse teste revelou que Abraão obedecia prontamente. Nós vimos que esse teste revelou que Abraão perseverava na aprovação e que Abraão confiava na palavra e no poder de Deus. E nós concluímos o episódio passado perguntando por que Deus pôs Abraão à prova. Que é uma pergunta que nós podemos fazer a nosso respeito. Por que Deus nos põe à prova? As provações, Deus nos prova, não para que Ele saiba a qualidade da nossa fé, porque Ele já nos conhece, mas Ele nos prova para nos mostrar o que Ele está fazendo conosco. Ao fim das provações, podemos ver o quanto Deus trabalhou o nosso caráter e o quanto Ele amadureceu a nossa fé. Assim como Davi, podemos dizer depois, foi-me bom ter passado eu pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Na segunda parte desse episódio, eu queria que desviássemos a nossa atenção de Abraão, que está sendo provado, e colocássemos a nossa atenção em Deus, que está provando o seu servo. Porque as provações com as quais nós somos provados por Deus também revelam algo sobre Ele. Também extraem algo de Deus para nós. As provações não só revelam algo a nosso respeito, elas também revelam algo sobre Deus, aquele que nos prova. As nossas provações, além de nos ensinar acerca do nosso caráter, também ensinam sobre o caráter de Deus, ou sobre o que Ele está fazendo conosco, sobre a sua maneira de agir em nossas provações. Por exemplo, a importância para nós observarmos isso, se você precisa fazer uma cirurgia e você conhece o médico, conhece bem o médico que vai cuidar de você na cirurgia, você sabe dos cuidados que ele vai tomar para realizar aquela operação, isso vai lhe dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança, o receio da sala de operação vai diminuir bastante. Eu acredito que o que aprenderemos sobre Deus hoje nos darão mais tranquilidade, um pouco mais de conforto nas provações. Não vai aliviar, tirar o sofrimento, a dor, mas vai nos dar um senso de segurança, de tranquilidade, mesmo nas provações, por sabermos que Deus, esse Deus, está cuidando de nós. Então quero pontuar 4 verdades que as nossas provações revelam sobre Deus. 4 verdades que as nossas provações revelam sobre Deus. Primeiro, ao nos provar, Deus nos revela o seu caráter. Não somente através da revelação especial, não somente através da revelação específica, mas também Deus nos revela sobre o seu caráter quando Ele nos prova. Voltando aí para os versículos 1 e 2, depois dessas coisas, pois Deus de Abraão à prova, lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei.
Quando nós lemos esses versículos, é importante a gente ter em mente que Deus está colocando aqui Abraão à prova, e essa provação acontece dentro de um contexto da promessa divina. Vamos lembrar que essa promessa, Gênesis, você deixa marcado aí em Gênesis 22, mas pule rapidinho para Gênesis 12, versículo 2, quando inicialmente Deus tinha chamado Abraão. Parte da promessa de Deus é essa do versículo 2, Gênesis 12, 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, setor, uma bênção. Capítulo 13, versículo 16. Em outra ocasião, Deus reforça essa promessa, dizendo: farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Capítulo 17, em outra ocasião, Deus vai reforçar de novo essa promessa. Gênesis 17, versículo 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Quantas vezes Deus deixou enfático para Abraão que ele teria uma descendência, especialmente aqui no capítulo 17, que dele Deus faria uma grande nação. Por meio dessa promessa, Deus está aqui assumindo o compromisso, ou se comprometendo com Abraão de fazer dele uma grande nação. E aqui no capítulo 22, quando chegamos no capítulo 22, até o momento, Deus tinha cumprido essa promessa apenas parcialmente. Abraão só tinha, dessa promessa de Deus, um descendente, Isaque, mas ele ainda não era uma grande nação. Essa promessa só podia ser cumprida, essa de Deus fazer de Abraão uma grande nação, de ele ter uma descendência tão numerosa como o pó da terra. Isso só poderia ser cumprido à medida que esse descendente, Isaque, formasse descendência, ele fosse se multiplicando. Mas como é que Deus vai cumprir essa promessa, se ele está agora ordenando que Abraão sacrifique o seu único filho? Perceba aqui que, à medida que Deus pede algo tão difícil, tão grande para Abraão, à medida que ele prova Abraão ao máximo, Deus está colocando em jogo o seu próprio caráter. Porque aqui, tanto o cumprimento de Abraão, o comprometimento de Abraão em obedecer a Deus, está sendo testado ao limite, como o comprometimento de Deus de fazer de Abraão uma grande nação, também está sendo testado ao limite. E Abraão obedece à ordem de Deus, acreditando que Deus será fiel em cumprir essa promessa que Deus o tinha feito. Quando Deus exige aqui a obediência de Abraão em algo tão difícil, não é Deus torcendo para Abraão não ter coragem de fazer isso. Ele não está contando que Abraão, eu sei que ele não vai ter coragem. Não é isso. Não é uma provação para mostrar para Abraão onde até a sua fé vai. Não é isso. É uma provação que visa mostrar para Abraão até onde Deus pode ir para cumprir a sua promessa. E como acreditava Abraão, Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque dos mortos. É isso que diz lá em Hebreus 11 e 19. Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, caso o sacrifício tivesse sido executado. E também Abraão considerava que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Abraão não estava duvidando do poder de Deus para ressuscitar o seu filho, e nem estava duvidando do caráter de Deus. Quanto ao caráter de Deus, Abraão tinha certeza que Deus manteria a sua palavra, que mesmo que o seu filho morresse,
Deus seria fiel e iria cumprir com a sua promessa. Abraão não via aqui essa provação como se Deus o tivesse enganado, fez uma promessa e agora não vai mais cumprir. Não. Abraão não duvidou do caráter fiel e verdadeiro de Deus. Quando Deus nos prova, Ele está colocando em jogo também o seu caráter. Não para duvidarmos dele, mas para mostrarmos que nós confiamos não só no poder dele de fazer milagres, de reverter situações, e sim que muito mais confiamos nele como alguém que é verdadeiro e fiel. Não é só que estamos olhando para o poder de Deus, para o que ele é capaz de fazer, mas estamos olhando para o caráter dele, confiando que ele vai fazer, que ele é poderoso sim, mas que ele também é bondoso, é fiel, é justo, ele há de cumprir a sua promessa. Muitas vezes nós somos tão rápidos em achar que Deus está sendo injusto, que Ele não está cumprindo a sua palavra, as suas promessas. Agimos como se Deus não fosse poderoso para nos livrar das provações quando Ele quiser, como se Ele fosse infiel e tivesse nos abandonado no sofrimento. Mas no fim de cada provação, o fim de cada provação tem mostrado para nós o caráter fiel e verdadeiro de Deus. O fim de cada provação tem mostrado que Deus permanece fiel à promessa que nos fez. Uma promessa que tem ecoado nas Escrituras. Hebreus capítulo 13, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Às vezes, porque ninguém mais sabe da nossa dor, ninguém mais sabe do nosso sofrimento, porque aqueles que estão perto parecem que não estão percebendo ou que não se importam com o nosso sofrimento, achamos que estamos sozinhos, que não vale a pena continuar se esforçando para fazer o que é certo. E aí talvez você seja tentado a duvidar da bondade de Deus, talvez até da existência dele. Talvez você seja tentado a dizer que Deus não está sendo justo, deixando você sofrer por tanto tempo. Esses pensamentos, irmãos, são errados, devem ser confrontados. Aguente firme a provação. Assim como Abraão, confie nessa promessa de Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Podemos dizer com confiança, Hebreus 13, 6, o Senhor é o meu auxílio. Há provações, há dificuldades, há sofrimento, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa ajuda. Quando essa provação passar, você vai enxergar melhor como o tempo todo Deus estava cuidando de você. E como, na verdade, Ele estava usando toda essa dificuldade, toda essa tribulação para o seu bem. Foi ruim passar pela tribulação, mas o resultado foi bom, a ponto que você agora pode dizer, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Porque em nenhum momento, durante a sua provação, Deus deixou de ser bom ou poderoso. Durante todo o tempo da sua provação, Deus permaneceu fiel. O fim das nossas provações revelará a bondade do caráter de Deus. Essa é a primeira verdade que as nossas provações nos revelam acerca de Deus. Uma segunda verdade que as nossas provações nos revelam acerca de Deus é que Deus limita a provação para a suportarmos. Deus limita a provação para a suportarmos. De novo no versículo 1 de Gênesis 22, diz assim, depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Ou pôs Deus Abraão à prova.
E a ideia dessas palavras é que o próprio Deus o provou. O próprio Deus era que estava provando o seu servo Abraão. Isso significa que Deus estava cuidando dos mínimos detalhes dessa provação. Fazia parte dessa provação Abraão fazer uma viagem de 3 dias na companhia do seu filho e ouvir aquela pergunta: meu pai, aqui está o fogo, está a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Fazia parte dessa provação o próprio Abraão providenciar o material, ajeitar as coisas ali para essa viagem, providenciar a lenha, providenciar o fogo. E fazia parte dessa provação ele amarrar o seu filho, colocar ali sobre o altar que eles prepararam e sacrificar o seu filho. Só que Deus não estava cuidando apenas desses detalhes externos da provação. Essa provação, essa ordem de Deus, mexia também com a mente, com o coração de Abraão. Teria aí um peso, uma carga emocional muito grande sobre o coração de Abraão. E essa provação, se ela seria suportável ou não para Abraão, é algo que o próprio Deus estava cuidando. Escute, por mais pesada que fosse essa provação para Abraão, mental, emocionalmente, era sim um teste suportável. A força das emoções que esmagavam o coração de Abraão, ele sabendo que iria sacrificar o seu filho, a força dessas emoções não estavam acima do que ele pudesse suportar. Por mais que Deus nos prove ao máximo, o peso das provações não será além da nossa capacidade de suportar. Não. Eu acho que os irmãos conhecem 1 Coríntios 10 e 13, que diz: não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse versículo, 1 Coríntios 10 e 13, que pode ser aplicado tanto às tentações ou às provações, mostram o cuidado de Deus ao nos provar. Ele nos prova com dificuldades que estamos preparados para suportar. Deus não é injusto de nos provar com uma dificuldade que seremos incapazes de suportar. Por exemplo, um professor de matemática que durante 2 meses ensinou aos seus alunos adição, subtração, e aí no final desse bimestre ele vai aplicar um teste de conhecimento para os seus alunos. Ele não vai passar questões de multiplicação, de divisão, ele não vai passar uma questão que precisa usar a fórmula de Bhaskara, ou uma equação do 2º grau. Não. As questões da prova vão se ater a questões de somar, de diminuir. Um professor de português não vai pedir para os seus alunos conjugar o verbo falar no modo subjuntivo, imperativo, se ele só ensinou até o modo indicativo. Se numa aula de música o professor ensina as notas dó, ré, mi, ele não vai, num teste, exigir conhecimento de fá, sol, lá, si e outros arranjos musicais. Não. Você não vai, por exemplo, pedir ao seu filho de 3 anos que carregue um galão de 20 litros de água cheio. Ou uma mãe não vai pedir à sua filha de 5 anos para preparar um jantar para uma ocasião especial. Estou querendo deixar claro com todos esses testes que Deus limita o grau de dificuldades das nossas provações até o ponto que suportamos. Por isso que, à medida que você amadurece como um crente, você não vai ter a impressão de que as provações agora estão mais fáceis. Quando eu era um novo convertido, as provações eram difíceis demais. Mas agora que eu já tenho 20 anos de crente, agora é fácil. Está fácil suportar as provações. Não.
Claro que nem todas as provações são igualmente intensas, algumas são menores, outras são maiores, e todas elas revelam algo do nosso caráter. Você consegue lembrar da última grande provação que você teve? O quão difícil foi? Consegue trazer à sua mente o último período de grande provação e o quanto foi difícil? E agora você está do outro lado dessa provação. Se você amadureceu com essa provação, é bem possível que você tenha ganhado forças espirituais, maturidade espiritual, para suportar uma provação ainda mais difícil. Deus só provou Abraão com o sacrifício de Isaque, pedindo que ele sacrificasse Isaque, depois de mais de 30 anos de crente. O limite e a força do peso da provação, irmãos, não vai além do que podemos suportar. Toda provação é difícil, sim, em qualquer época, mas suportável. E quanto mais você amadurece, mais preparado você está para provações ainda mais difíceis, e é bem possível que elas virão. A última grande provação que você teve, é bem possível que não seja a última. É bem possível que virá ainda outra, ainda mais difícil. E depois que você tiver passado por essa, talvez venha outra ainda mais difícil. Deus vai lhe preparando com essas provações para outras mais difíceis, para ir amadurecendo o seu caráter e a sua fé. Embora tudo isso pareça assustador, na verdade é consolador saber que não seremos provados além das nossas forças. E é Deus quem está cuidando disso. Deus não é carrasco, Ele não está trazendo provações só para nos dar nota vermelha ao fim da provação, não. O que Ele quer é confirmar o valor da nossa fé. Você está em meio a alguma provação agora? Em qual área seria a sua provação? Uma provação na família, talvez? Uma provação pesada na área da saúde? Uma provação difícil no trabalho? Talvez seja nas finanças? Ou talvez seja um pacote, uma provação que englobe todas essas provações ao mesmo tempo, todas essas dificuldades. Família, trabalho, finanças, saúde. Há quanto tempo essa tempestade tem rodeado a sua vida? Há alguns dias? Há meses? Já faz anos que você está aí nessa luta, nessa pressão, nesse sofrimento? Pois bem, saiba que Deus sabe por quanto tempo mais você pode e precisa continuar nessa provação. Deus sabe por quanto tempo você pode e precisa suportar essa provação. E saiba também que Ele não deixará que essa tempestade continue ou se intensifique além do que você pode suportar. E saiba também que a cada dia nessa provação, Deus está lhe dando a força necessária para suportar mais um dia, e para suportar mais um dia, e para que você cresça em meio a esse sofrimento. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. A cada dia na provação, Deus está lhe dando a força necessária para você suportar e crescer em meio ao sofrimento. Paulo disse, Filipenses 4:11, digo isto, olha as dificuldades, as provações, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, é que podemos ou somos fortalecidos para suportarmos essas várias situações aqui. Situações de bonança. Deus nos dá força para suportarmos as situações de bonança. Nos dá força também para suportarmos os momentos difíceis. O tempo de abundância e o tempo de escassez. Seja qual for a situação com a qual Deus nos prova, Ele nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus está nos fortalecendo para suportarmos as provações. E Ele também está limitando as provações para que não seja além do que podemos suportar. Terceira verdade que as nossas provações nos ensinam sobre Deus é que Deus aprova a perseverança do seu servo. Voltando lá para Gênesis, capítulo 22, Deus aprova a perseverança do seu servo. Como eu disse, não é a intenção de Deus nos dar nota vermelha, não é a intenção dele nos reprovar. E no final aí da aprovação de Abraão, versículo 13, então ele disse, versículo 12, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Com essas palavras aqui, Deus está admitindo que Abraão passou no teste. Abraão foi provado. Deus aqui, com essas palavras, está aprovando o comportamento de Abraão durante a aprovação e aprovando a perseverança de Abraão. Um dos propósitos das provações é nos aprovar, é confirmar, como diz Pedro, o valor da nossa fé, é mostrar a veracidade da nossa fé. Antes das provações, Jó era um homem reto e íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Era assim que Deus descreveu ele antes das provações. Mas durante as provações, ele ainda conservava a sua integridade. E Jó permaneceu fiel em meio aos muitos sofrimentos até o fim. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, Tiago diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. A perda de toda a sua riqueza, de todos os seus bens num só dia, a perda de todos os seus filhos de forma trágica, a perda da sua saúde e a compreensão da sua esposa e dos seus amigos, tudo isso apertando Jó, apenas revelou que ele de fato era reto, íntegro e temente a Deus. Abraão demonstrou a sua fé através da sua obediência e perseverança. Aqui a sua fé foi provada ao máximo e foi aprovada. Deus deu uma nota depois. O livro de Tiago também explica que por causa da fé de Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Lembrando de Hebreus 11, irmãos, todos aqueles nomes citados lá como exemplos de fé, é um encorajamento para nós, para corrermos com perseverança a carreira da fé que nos está proposta. Todos aqueles que viveram pela fé e que a confirmaram nas provações, Hebreus 11 diz que eles obtiveram bom testemunho. Hebreus 11, 2 diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí vai falar de uma lista de homens de Deus, mulheres de Deus, mostrando o comportamento deles diante das adversidades. E o resultado é que eles obtiveram de Deus um bom testemunho. Na versão NVT, Hebreus 11, 2 está assim, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Isto é, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus.
Deus tem um bom testemunho. O próprio Deus tem algo de bom a dizer sobre esses que perseveram nas provações. Assim como aquele professor que recompensa o seu aluno que foi bem no teste com uma nota positiva, Deus premia aqueles que perseveram nas provações. Deus premia aqueles que perseveram nas provações. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Percebe aí? Deus premia aqueles que perseveram na provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em Apocalipse 2:10, na carta para a igreja de Esmirna, está escrita: não temas as coisas que tens de sofrer. Sei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em outras palavras, persevere, e o prêmio virá. Deus aprova e recompensará a perseverança dos seus servos. Algumas dessas recompensas serão desfrutadas aqui, outras serão aguardadas para o reino eterno. E por último, última verdade, que as provações nos ensinam, as nossas provações nos ensinam acerca de Deus. Deus proverá nas nossas provações. Deus proverá nas nossas provações. Versículo 14 de Gênesis 22. Diz: e pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus pôs fim à aprovação de Abraão, provendo um carneiro para sacrificar no lugar de Isaque. Deixe-me ler aqui desde o versículo 10. Abraão, no versículo 9, chega junto com Isaque no lugar que Deus tinha dito. Eles preparam ali o altar. Abraão amarra a Isaque, deita ele sobre o altar. Versículo 10 diz: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Consegue aqui imaginar o alívio de Abraão? Toda aquela tensão, todo aquele peso no coração, toda aquela dor, deram lugar agora a um respirar menos carregado. Deu lugar à alegria. E essa alegria de Abraão é visto no seu ato de adorar, sacrificando aquele carneiro, mas também em batizar aquele lugar com esse nome: o Senhor proverá. Versículo 14. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Isso aqui é uma expressão de adoração, nos revela esse alívio que ele teve no seu coração. Ele não estava ali só mecanicamente. A pressão sobre ele estava tão grande, que agora que a provação passou, ele pôde dizer: o Senhor proverá. Que é isso que ele está vendo acontecer, Deus provendo na sua provação. Lembra que era isso que ele tinha dito a Isaque?
lá no versículo 7 e 8, quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proveu um substituto para Abraão sacrificar em lugar de seu filho. Mas o que significa? O Senhor proverá. Yahweh direi. Javé direi. O que significa? O termo literalmente é o Senhor vê. O Senhor proverá, literalmente é o Senhor vê. Que dependendo do contexto, o seu significado é o Senhor deixará ser visto ou o Senhor proverá. O Senhor proverá, por um lado, significa Deus está nos vendo. O Senhor proverá significa que nas provações Deus está nos vendo, Ele está cuidando, Ele está se importando, Ele está sim vendo as nossas dificuldades, Ele vê o peso das nossas provações. O Senhor sabe o quanto o nosso coração está pesado, aflito, sofrendo. Nas provações Deus está nos vendo o tempo todo, participando lá do nosso sofrimento também. Por outro lado, o Senhor proverá significa que Deus deixará ser visto. Em algum momento das provações, mesmo que seja no final delas, conseguiremos enxergar como Deus está presente, como Deus está cuidando de nós. Ele deixará ser visto, Ele nos fará enxergá-lo através da sua provisão. Veremos a Deus na sua provisão. Ele provê para as nossas necessidades durante a provação, e se nós não conseguirmos enxergar essa provisão dele durante a provação, pelo menos no final dela, nós vamos conseguir ver Deus presente por uma providência maior. Mas um exemplo de que Deus provê para as nossas necessidades durante a provação são aquelas provações de escassez financeira. Não tem dinheiro na carteira, não tem dinheiro no banco, mas de alguma maneira todos os dias aparece a refeição necessária. Está faltando dinheiro para comprar comida, mas todos os dias comemos. Talvez muitos aqui já tenham passado por isso. Não tem dinheiro, mas de alguma forma, de algum meio, Deus está providenciando todos os dias o que comermos. Deus provê para as necessidades durante a provação. E proverá finalmente, revertendo essa grande provação em bonança. Ele acalmará a tempestade, os ventos ficarão quietos, a bonança chegará e ficará claro para nós que Deus está presente e agindo. Enfim, veremos Deus através da sua provisão. Irmãos, durante a provação, glorificamos a Deus com a nossa obediência, com a nossa confiança, e ao fim da provação, o glorificamos com o nosso louvor e com a nossa gratidão. Foi isso que Abraão fez, ele expressou o seu louvor e a sua gratidão, dando àquele lugar o nome de o Senhor proverá. E há uma informação muito preciosa aqui no final do versículo 14, que é: daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Essa parte final, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, é uma nota de explicação de Moisés para os seus leitores. Lembra que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, e ele registrou esse evento aqui da aprovação de Abraão, séculos depois de o evento ter acontecido. E para os seus leitores originais, os leitores originais de Gênesis, aquela turma que tinha saído da escravidão do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que perambulou ali pelo deserto durante 40 anos, antes de enfim entrar na Terra Prometida, esse pessoal aí que leu, ouviu essas palavras de Gênesis, Moisés está explicando para eles: é por isso
que hoje dizemos: no monte do Senhor se proverá. Imagine então, Moisés escreveu esse livro, leu esse livro para o povo, e aí, nesse ponto aqui, ele está explicando: olha, isso que aconteceu lá com Abraão, ele deu o nome, o Senhor proverá ao monte. É por isso que hoje nós dizemos: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá tinha se tornado uma expressão comum, de uso comum, uma expressão que tinha atravessado séculos. A origem dessa expressão, que aqui foi o louvor de Abraão a Deus, pela sua provisão naquele monte, tinha se tornado de uso como os descendentes de Abraão podiam se encorajar e lembrar da provisão de Deus ao dizerem: no monte do Senhor se proverá. É uma expressão que atravessou os séculos para nos lembrar que Deus sempre provê. Deus sempre nos vê. Ele sempre nos deixará vê-lo através da sua provisão. Irmãos, Deus está cuidando de nós durante as provações. Ele está nos vendo. E pode ser que você não esteja conseguindo enxergá-lo, pode ser que você não consiga ver o cuidado dele, mas eu lhe convido a nos apropriarmos dessa expressão e a usarmos para o nosso conforto e encorajamento mútuo. Lembremos e digamos uns aos outros: no monte do Senhor se proverá. Que ao lembrar ou ao ouvir essa expressão você reflita: mais cedo ou mais tarde o Senhor proverá e dará alívio e alegria ao meu coração. O Senhor está me vendo, em algum momento eu o verei na sua provisão. No monte do Senhor se proverá. Esse episódio da vida de Abraão, da provação de Abraão, nos ensina que as nossas provações nos revelam o caráter de Deus, que Deus limita a provação para suportarmos, que Deus aprova a perseverança ao seu servo, que Deus provê para as nossas provações. Você que ainda não é crente, talvez você esteja se lembrando aí das suas lutas, das suas provações, e talvez você esteja se questionando: será que Deus também me vê? Será que Ele olha para mim? Deus proverá para a minha vida e me dará alívio das minhas tribulações? Escute, essa história real da provação de Abraão é também uma ilustração da grande provisão que Deus já fez para você. Versículo 2 diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece um holocausto, ali em holocausto, sobre um dos montes. Na terra de Moriá há vários montes. Moriá, na verdade, é uma cordilheira, um conjunto, um agrupamento de montes. É em Moriá que está localizada Jerusalém, que é uma cidade edificada sobre um monte. É em Jerusalém onde fica o templo, onde eram oferecidos sacrifícios a Deus pelo povo de Israel. Na verdade, o templo que foi construído por Salomão foi construído nesse local, no local onde Abraão ofereceu Isaque. E nesse local hoje está o Domo da Rocha, que é um local sagrado para os muçulmanos. Mas ali naquela cordilheira, em Moriá, há outro monte muito conhecido. O seu nome é Calvário. E ali, junto ao Calvário, muito tempo depois que Deus provou Abraão, ordenando que ele sacrificasse o seu único filho, esse Deus sacrificou o seu próprio filho, o seu filho unigênito, Jesus Cristo. Assim como Deus proveu um carneiro para substituir Isaque, Deus proveu o seu próprio filho para nos substituir. No sacrifício de Isaque, Abraão estava mostrando o quanto amava a Deus e estava disposto a obedecê-lo. E no sacrifício de Cristo, Deus estava mostrando o quanto nos ama e o que Ele estava disposto a fazer para nos salvar, para nos perdoar. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira... mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se você
crê em Cristo como seu Salvador, Deus já proveu o necessário para o seu maior problema, que é o pecado. E se Ele proveu o seu próprio Filho como sacrifício pelo pecado, o que mais Ele não proverá quando necessário? Se Ele já proveu o seu próprio Filho como sacrifício pelo nosso pecado, o que mais Ele não proverá quando necessário? Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Sim, Ele nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Então é certo que nas nossas provações, o Senhor proverá. Assim como Deus jurou a Abraão cumprir as suas promessas, nós podemos ter o mesmo conforto e certeza de Abraão, que em Cristo Deus cumprirá as suas promessas a nós. Finalizando aí com os versículos 15 a 19, depois dessa provação, versículo 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. A provação terminou, com Abraão sendo abençoado, e com as promessas de Deus sendo reafirmadas. E assim também conosco. Deus nos livra de todas as provações, ou nas provações. Ele proverá. E as suas promessas continuam válidas, sendo reafirmadas em Cristo para nós. Oremos. Grandioso Deus, ainda tanto que nós precisamos aprender sobre Ti, meu Pai. Ainda tanto que melhorar na comunhão, no relacionamento com o Senhor. Ainda precisamos aprender a Te enxergar em nossas provações. Não é bom sofrer, não é bom sentir dor, mas obrigado pelas provações que o Senhor traz sobre as nossas vidas. E pelo Senhor cuidar de cada uma delas e de nós. Obrigado por nos talhar à medida que somos provados, por nos lapidar, por nos conformar à imagem de Cristo. Santo Deus, que nós possamos continuar Te glorificando pela nossa obediência, pela nossa confiança, quando somos provados. E nos ajude, ó Deus, a percebermos a Tua presença e o que o Senhor tem feito no meio das nossas provações. Que nós possamos, ó Deus, lembrar dessas palavras de Abraão: no monte do Senhor se proverá. Para lembrarmos que o Senhor não nos abandona nas provações, o Senhor sempre provê. Ó Deus, que o Senhor nos conforte, nos console e nos capacite. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém.